O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar o profeta Elias. Temos estudado dia após dia, nos nossos cultos de terça-feira, a vida dos personagens bíblicos. Este estudo, na verdade, traz para nós, em alguns modelos, exemplos que devemos copiar, e em outros modelos, alguma coisa que devemos evitar. Homens que agiram bem nas coisas de Deus e pessoas que agiram mal. Mas, de qualquer forma, tudo é ensinamento. E hoje nós temos um personagem todo especial, com uma forma de vida, uma história diferente. É o profeta Elias. E desde já queremos deixar em suspense os irmãos observarem esta característica de Elias. Em alguns estudos vemos, fez o que era mal, em outros estudos fez o que era bom, mas em Elias nós não vemos Elias praticamente fazendo nada, mas por ele Deus opera grandiosamente. É bom que tira da pessoa, do personagem, alguma coisa que pudesse ser glória dele. Não é nada dele, tudo é Deus que faz através daquele que ele escolhe. Assim, o nosso personagem de hoje é o profeta Elias, e os registros nas Sagradas Escrituras começam no livro de 1 Reis, no capítulo 17, quando podemos iniciar dizendo que este nome Elias está diretamente relacionado com Deus. Há dicionários, há informações que o significado é simples: Jeová é Deus. É um nome diretamente ligado a Deus e pronuncia-se como Jesus teria pronunciado ali no Calvário ao clamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E essa palavra Eloi é Deus meu. E soa também como se fosse a pronúncia do nome de Elias. Mas continuemos. Como aparece Elias? Na verdade, Elias, irmãos, vem de uma cidade do outro lado do Jordão, de Gileade. Aparece de repente. Aparece naquele tempo que Israel, as 10 tribos que tinham capital em Samaria, estavam em grande desvio, e praticamente todas as 10 tribos, toda a nação de Israel, voltada para a idolatria, a Baal. Toda a nação. Tempo de Acabe, tempo terrível, que tinha por mulher, esposa e rainha a Jezabel. Que coisa tremenda. E a palavra diz que não houve quem fizesse tão mal como Acabe, porque Jezabel o incitava. Mas Elias está vivendo neste tempo. E no tempo de uma grande transgressão, de um grande desvio, aparece Elias, profeta, já direto com uma mensagem que encontramos no primeiro verso, quando diz: vive o Senhor Deus, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aparece o homem, Elias, direto com uma mensagem que já é um juízo, uma condenação, uma repreensão para toda a nação. Não haverá mais chuva, nem orvalho, enquanto eu não disser. Pronto. E vai acontecendo que os dias se seguem e chuva não existe mais, orvalho não existe mais. Mas Deus dá providência para o seu servo e o instrui.
E começa aqui os prodígios. Além da seca que iniciou, também Deus orienta o profeta para se retirar para um ribeiro de Querite, que ali deveria beber da água do ribeiro. Ao mesmo tempo que o próprio Deus providenciaria através de corvos que ele fosse sustentado com carne e com pão de manhã e de tarde. E assim acontecia dia após dia. Observe desde o início que nessa vida de Elias é uma vida de milagres cotidianos, todos os dias. Já houve milagre assim no passado, quando o povo de Israel, andando no deserto, recebia alimento do céu, o maná, todos os dias, com exceção do sábado. Mas na sexta-feira vinha a porção dobrada. Todos os dias, o povo de Israel desfrutava de um milagre. E nós vemos Elias com milagre todos os dias, toda manhã e toda tarde. Corvo, que é o animal que não sei como que ele transportava a carne, entregava a carne para Elias. Transportava pão, entregava o pão para Elias. Vários corvos fazendo assim, ele tinha a porção necessária para a sua alimentação de manhã e de tarde, bebendo água do ribeiro. E continuou Elias naquela vida. Observe que a palavra não diz nada de outras ações, procedimentos de Elias que pudessem dizer que ele buscou a Deus num aspecto, ou ele fazia isso, aquilo outro, pelo que Deus não mostra nada disso. Na verdade, já temos o indício quando a palavra diz que ele, Elias, vivia na presença de Deus. É o verso que nós lemos logo no início. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele estava continuamente como diante de Deus. Mas continuemos, irmãos. A história de Elias é cercada de muitos prodígios. Em passo seguinte, nós temos que o ribeiro de Querite também seca-se. Os anos vão passando, os dias passam, não havendo chuva nem orvalho, o próprio ribeiro seca. Mas Deus dá instrução, dizendo ao profeta, no caso Elias, que ele vá. Isso nós encontramos no verso 8. Que ele vá até uma viúva de Sarepta, que é do país de Sidom, ou da cidade, reino de Sidom, que Deus tinha dado ordem. Observe esse aspecto. Deus deu ordem a uma viúva para sustentá-lo. E Elias vai então a esta viúva. Chegando lá, encontra a viúva procurando e tomando cavacos, e diz para ela: dá-me água. E pede mais: traz para mim um bolo. E a mulher aí para e diz que só tinha uma pouca porção, uma pequena porção de azeite e de farinha, que estaria agora com aqueles cavacos fazendo um bolo para ela e para o filho, e pronto, acabando o alimento, morreriam. Mas Elias entra com a palavra de Deus no verso 13, quando Elias diz para aquela mulher: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, ou seja, faz o bolo, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo cá fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Uma palavra do profeta. A mulher creu, foi, fez o bolo, trouxe para Elias, e aí vem um milagre. A partir de então, nunca mais naquela panela não faltou a farinha, na botija não faltou azeite. Outra vez, um milagre contínuo de cada dia. A mulher podia ir descansada para a despensa, que na panela teria farinha e teria também na sua despensa azeite suficiente. E de dia em dia
isso se renovava, o milagre de Deus ali trabalhando para sustento da viúva, para sustento do seu filho, para sustento do profeta, assistido por Deus. Pergunto para os irmãos, se nós fôssemos a viúva, já não era para nós estarmos bem cientes, crentes, de que aquele homem Elias era homem de Deus? Sim ou não? Naturalmente que sim. Mas observe como que Deus atua. Porque diz a palavra, na sequência desse mesmo capítulo 17, no verso também 17, que o filho daquela mulher adoeceu. Adoeceu e morreu. Foi um acaso? Não foi um acaso. A mulher vem até Elias reclamando: que tenho eu contigo, homem de Deus? E atribuiu, culpou Elias da morte do filho. Meu Deus. Ela não estava sendo sustentada pelo milagre que Elias profetizou? Ela não levou isso em conta. Já era para o filho já estar morto há muito tempo e ela também. Mas ela reclama, atribuindo a Elias culpa na morte do filho. Elias simplesmente toma um menino, leva para o seu quarto. Elias estira-se sobre o menino e pede ao Senhor, 3 vezes em oração, que Deus devolva a vida ao menino. E Deus atendeu. E o menino revive. Elias devolve o menino para a mãe. E eu acho interessante nessa passagem a expressão da mãe, quando recebe o menino, e diz assim no verso 24: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Milagre dia após dia. E agora que ela vai confessar que agora acredita nele. Será que também muitas vezes não é conosco que isso sucede? Somos assistidos por Deus dia após dia em muitas coisas, mas de repente parece que Deus tem que dar um saculejo em nós para despertarmos com um sinal mais evidente, com outro milagre, e que de fato Ele está nos assistindo, Ele está conosco na nossa jornada na face da terra. Mas irmãos, vamos continuar com o nosso assunto Elias. Já no capítulo 18, na sequência da narrativa desse personagem, profeta Elias, vem uma ordem de Deus para o profeta de que ele se apresente a Acabe. Já tinham passado os 3 anos já, 3 anos e meio de seca. E Deus agora ordena a Elias comparecer diante de Acabe. E isso sucede. E quando Elias se mostra a Acabe, que já o tinha procurado por tudo quanto é país, por tudo quanto é cidade, por todos os cantos, mas Deus na verdade o ocultou, ninguém sabia de Elias nesses 3 anos e meio. Então Acabe dirige-se a Elias com essa expressão do verso 17 do capítulo 18. Sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Israel com 3 anos e meio em seca, um desastre em toda a nação. E quando Acabe vê Elias, sabendo que foi Elias que falou da seca, que determinou da parte de Deus a seca, chama Elias de perturbador de Israel. Olha, irmãos, aquele que está certo, que é o profeta de Deus, leva a culpa da transgressão do outro. Mas Elias também responde, ao dizer no verso 18: então disse ele, Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor Deus e seguistes os Baalins, os ídolos. Ou seja, envolveu-se em idolatria. Este era o pecado do povo, e por este pecado veio a seca. Mas, entretanto, era momento de Deus fazer os seus prodígios. E Elias propõe um desafio a Acabe, que ele vá com os seus muitos
profetas de Baal, profetas da idolatria, religiosos da idolatria, que eram em centenas, 450 de um e mais 400 do outro, era mais de um ídolo, e fosse ao Monte Carmelo, e lá apresentasse sacrifícios, cada um ao seu Deus. Os profetas da idolatria deveriam apresentar a Baal o sacrifício, como também Elias o faria ao Deus de Israel, a Jeová, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o desafio era esse. O costume era imolar um animal, colocar sobre um altar, no qual também havia lenha, depois ateava-se fogo e aquilo era consumido como uma oferta, um sacrifício a Deus. Mas o desafio de Elias foi: o Deus que é Deus, que mande fogo, em sinal de aceitação do sacrifício, em sinal que é Deus. E Elias ainda diz a toda a nação que se ajuntou no Monte Carmelo com aqueles profetas todos: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem é Deus? É Baal que é Deus? Ou Jeová é Deus? Se é Baal, sigam Baal. Mas se é Jeová, sigam a Jeová. Sinal que o povo estava cocheando, ora temendo a Deus, Jeová, o verdadeiro Deus de Israel, e às vezes a idolatria, ou servindo aos dois, né? Para não sentir-se culpado, transgredindo a um e a outro. Mas acontece então, nesse desafio, que Elias pede a eles, que são muitos, que começam a trabalhar no seu sacrifício, na sua oferta, porque eles sendo um só iria demorar, então que eles estivessem executando primeiro. E lá estão os profetas, os muitos religiosos da idolatria, centenas deles prepararam o altar, prepararam a lenha, prepararam o animal sacrificado e começaram a rodear o altar, clamando a Baal para Baal mandar fogo. Interessante que nisso tudo nós vemos Elias também zombando. Elias zomba daquela situação. Diz a palavra no capítulo 18, no verso 27, desta forma: sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele, Baal, é um Deus, com letra minúscula. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então, observe que Elias zombava no sentido que o Deus de você deve ser homem, deve estar dormindo, deve estar viajando, deve estar numa conversa, numa reunião. Clame mais alto, porque fogo do céu não descia de forma nenhuma. Atenção para um detalhe, irmãos, que nós vemos aqui também, nesse capítulo 18 de 1 Reis, no verso 28, que aqueles homens religiosos acreditavam na idolatria, acreditavam no seu ídolo, acreditavam em Baal. E nessa devoção, além do clamor, além da fé que tinham, eles também se rasgavam com facas no ritual deles, se sangravam diante do altar, clamando ao seu Deus, ao seu ídolo. Mas havia resposta? A fé, irmãos, naquilo que não tem poder não adianta nada. A fé verdadeira que surge efeito, a fé em Deus, no verdadeiro Deus. Não adianta ter fé em algo vazio, que não é nada. Não adianta força positiva na mente, não vale nada. E diz a palavra ainda, aqui mesmo, no verso 29, que ele chegava até a profetizar. Olha, mas tem muita gente que profetiza ou ouve profeta e acha que Deus já disse. Cuidado, nem tudo que se diz, na verdade, é de Deus. Temos que fazer prova. Temos que fazer prova. Aqui diz que eram sinceros, estavam dedicados ao Baal,
referiam-se a si mesmo e profetizavam, mas não era nada de Deus. Nada. Seriam profecias da carne, da mente deles, ou o próprio diabo tomava a boca deles para falar alguma coisa como sendo palavras grandiosas da parte de um Deus, mas não resultou em nada. Por fim, cabe a Elias apresentar o sacrifício. E começa a instrução. Elias, primeiramente, coloca em ordem o altar, constrói um altar dentro do critério definido por Deus. Altar de pedras sobre as quais não subiu nenhum buril, não foram lapidadas, pedras brutas. 12 pedras segundo o número das tribos de Israel. Coloca a lenha em ordem, coloca a oferta, o sacrifício, o animal imolado sobre a lenha. E agora Elias tem uma atitude a mais. Cava um rego, vamos dizer assim, um buraco em torno do altar e pede o pessoal para jogar água com abundância, água sobre a lenha, água sobre o animal, água sobre a pedra, água sobre... até que encheu tudo e tudo ficou ensopado. E Elias agora ora a Deus. E observemos, irmãos, a oração simples que Elias faz. E mostra também como que ele fazia estas coisas não de sua mente, mas sim porque tinha uma ligação com Deus. No verso 36 do capítulo 18 lemos: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias não ficou ajoelhado, Elias não ficou pulando, Elias não ficou repetindo a oração 2 horas, Elias não gritou, Elias não apresentou suas virtudes, seus méritos, só falou: Senhor, confirma que eu fiz o que o Senhor mandou, mande fogo. Pronto. E assim se fez, assim aconteceu. Desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e tudo. Aí o povo viu qual é o verdadeiro Deus? É aquele que responde com fogo. E clamaram mesmo, todo o povo clamou, só o Senhor. Entendamos essa palavra Senhor como Jeová. Só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Baal não é Deus. Observe, irmãos, que este milagre, todos esses acontecimentos, é Deus repreendendo o povo e ao mesmo tempo alertando, mostrando em misericórdia, em longanimidade, muita paciência, que se há um Deus, ele é o Deus verdadeiro. Como ele chegou a dizer para Isaías: não há outro Deus, antes de mim não formou nenhum e depois de mim nenhum formará. Eu sou a rocha e fora de mim não há Deus. É Deus tendo misericórdia do povo. Não é para a grandeza do profeta. Às vezes, irmãos, precisamos ter cuidado que nós oramos querendo que Deus confirme para mérito nosso, para a honra nossa. Aí Deus não faz. Buscando honra para nós mesmos. Temos que ter a consciência que Deus quer e pedir e também estar nessa direção que Deus nos dá. Aí sim, o que tiver que acontecer, acontece. O que não tiver que acontecer também, não acontece. Mas a glória e o efeito da operação de Deus é tão somente para a glória de Deus, efeito da vontade de Deus. O povo teve um sinal, vamos dizer assim, que não pode ser desacreditado, que só Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o verdadeiro Deus. Pronto. Depois disso, nesse mesmo
cenário, encontramos Elias dizendo a Acabe que vá correndo para casa porque vai vir grande chuva. Mas já eram 3 anos e meio sem chuva. E como é que vai chover agora de repente? Corre porque vai chover. Elias com confiança em Deus, Elias na presença de Deus. Mas mesmo assim, diz a palavra que ele sobe ao monte e passa a orar, clamar a Deus naturalmente para que Deus mande chuva. E não foi agora interessante, não foi uma oração, não foram 2 orações, não foi 3 intercessões, foi 4, 5, 6, 7. Após 7 momentos de clamor a Deus, é que Deus responde. E vem chuva. Na verdade, no início, uma pequena nuvem lá longe, que surge, e o profeta entende que já é a resposta de Deus. E de fato, logo vem chuva, com abundância para aquele local, e enfim para todo Israel. Vamos observar o bem? Às vezes se ora-se pouco e Deus faz um grande milagre. E às vezes, noutra petição, insiste-se. É necessário perseverança na oração, até que vejamos a resposta de Deus. Antes ele orou poucas palavras e aconteceu algo inédito. Fogo descer do céu e queimar até pedra. Mas agora, para vir chuva, coisa que pode ser tão natural, parece que o mais natural precisa de mais esforço e mais fé, né? Para não parecer acaso. E agora, 7 súplicas, 7 momentos de oração, aí Deus responde. Não é um padrão, a não ser um propósito, um sentido nas coisas de Deus. E às vezes nós queremos copiar, né? Vamos fazer 7 dias disso, 40 dias daquilo, copiando algo que está na Bíblia. Mas, irmãos, Deus não é muito de repetir os mesmos sinais, não. Entretanto, se tivermos propósitos de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 40 dias, que façamos sem sentido de copiar algo na Bíblia, como se Deus tivesse que responder porque é algo automático. Não é automático. Tem que mover o coração de Deus, tem que ser algo em sintonia com o Espírito de Deus mesmo. Aí Deus responde, mais demorado ou menos demorado, mas Deus pode responder. Continuando, irmãos, entramos no capítulo 19. Este acontecimento era para toda a nação de Israel se converter, era para Acabe se converter, era para até a própria Jezabel se converter, mas que nada. É a cegueira espiritual. Ela continua, Jezabel, presa à idolatria de Baal e o Acabe preso a Jezabel. Quando tem notícia disso, Jezabel faz juramento de que certamente mataria a espada o profeta Elias. Interessante que ela faz um juramento usando o nome do próprio Deus, empenhando a sua palavra. Ao dizer assim, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida, a vida de Elias, como a de um deles, um dos seus profetas que Elias matou. Porque Elias matou todos os profetas de Baal, não Elias só, todo o povo. Quando viu que Deus era Jeová e que estavam sendo enganados pelos religiosos de Baal, pronto. O povo matou todos eles. E Jezabel agora quer matar Elias, dentro do prazo até o dia de amanhã. Mas Elias fugiu. Elias tomou o caminho e foi-se embora, fugindo de Jezabel. Será que houve covardia em Elias? Fugir de uma mulher? Tem coisas interessantes na Bíblia, né, irmãos? Elias acabou de enfrentar aqui 850 profetas e o próprio rei Acabe. Ele estava com medo? Eu não entendo que seja medo. Simplesmente quando Deus não quer fazer, irmãos, nós temos que entender que Deus não quer fazer nada. Deus não ia dar livramento a Elias na presença de Jezabel.
Deus não ia fazer algo diferente para impressionar Jezabel. Foi a coisa simples e natural, foge. Na verdade, Elias fugiu de Jezabel, sim, do alcance dela, sim, porque Deus não tinha outra alternativa. Observe que Jesus mesmo fez algo assim. Diante de Herodes e de Pilatos, não fez milagre nenhum. E Herodes estava torcendo, estava pedindo um milagre. Mas tem casos, irmãos, que Deus não lança as suas pérolas aos porcos. Não entendo em Elias covardia. Entendo que Deus não ia fazer nada. O próprio Senhor Jesus não fez milagres em Nazaré, e assim outros casos mais. Então não há covardia em Elias. Deus não ia fazer nada, Deus não tinha uma direção diferente, o assunto era fugir. E Elias fugiu. E na sua fuga, diz a palavra, que ele deitou-se debaixo de uma árvore e pediu a Deus, pediu a morte. Recolhe-me agora, eu não sou melhor do que os meus pais. Aqui temos um outro ponto de nós vemos. Elias considerava-se um homem normal. Não era melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que Abraão, não sou melhor do que Isaac, não sou melhor do que Davi, não sou melhor do que ninguém. Que às vezes tem crentes que se comparam, né? E dizem, eu sou melhor, vou mais na vigília, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo, e achando que Deus vai corresponder com bênçãos ou atuação na vida dele. Mas Elias não vê nele mesmo coisa alguma que seja mais extraordinário, a não ser a operação de Deus, que é própria, é específica a cada caso e em cada vida. E Elias pede a morte, simplesmente pede a morte. Por quê? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Tantos sinais, tantas maravilhas, todo mundo reconhece que Jeová é Deus, mas continua seguindo a Baal. Continua desviado de Deus. Só sobrei eu. Então recolhe minha vida. Observe esse particular do obreiro de Deus, do servo de Deus, que pensa que a sua vida, o seu tempo de servir a Deus, a sua fidelidade, o seu caminhar na presença de Deus, já acabou. Ele já chega, já fez bastante. Ou então que não deu resultado. Porque muitas vezes somos tendenciosos a trabalhar em alguma coisa e querer o resultado de imediato. Mas nas coisas de Deus não é sempre assim. Ainda mais no passado, em que, como Jesus chegou a dizer, que um é o que semeia, outro é o que colhe. Há tempos em que a pessoa que semeia é o mesmo que colhe. Mas há trabalhos, principalmente dos profetas no passado, que eles falaram muito, trabalharam muito, foram obedientes e arriscaram suas vidas, trabalhando para Deus, mas o resultado só viria muito tempo depois. Por isso, irmãos, não vamos fazer como Elias, não. Achar que já chega, que foi inútil. Se estivermos obedecendo a Deus, tem resultado. Não sei quanto. A palavra que Deus envia, ela é próspera no objetivo pela qual Deus a enviou. Ao Deus atuar alguma coisa na vida de alguém, se Deus mandou, se é Deus que está fazendo, tem a sua utilidade. Se nós não vemos, descansa. Tem a sua utilidade no tempo certo e para a pessoa certa também. Mas Deus não concorda com Elias. Tanto que um anjo lhe é enviado com pão, com água. Ele é despertado do sono para se alimentar. Elias, o profeta, bem desanimado, come e bebe, torna a dormir. Torna a dormir. Outra vez, o anjo vem, toca nele, naturalmente com algum intervalo, né, irmãos, de tempo. Toca em Elias outra vez, desperta e fala com ele, come e bebe, porque o caminho ainda é longo. E Elias come, bebe, e diz aqui as Sagradas Escrituras, no capítulo 19, no verso 8,
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, no nosso trabalho para com Deus, pode ser que às vezes venha algum desânimo, né? Uma canseira, desapontamento, desilusão. Mas se Deus tem obra na nossa vida, irmãos, Ele dá o despertamento do jeito que Ele quer no tempo certo. E observe que Deus falou com ele, o caminho é longo. Come e bebe, porque o caminho é longo. E na força daquela comida, porque Deus quis assim, porque Deus podia dar comida para ele todo dia, toda noite, toda tarde, qualquer horário. Mas com uma alimentação só, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Onde fica o Monte Horebe? No deserto Sinai. Muitas vezes nós falamos Monte do Sinai, mas precisamente o correto era dizer o Monte Horebe no deserto do Sinai. Foi lá que Deus apareceu a Moisés. Foi lá também que Deus deu a Moisés as tábuas da lei. E agora nós vemos Elias indo, atravessando todo Israel para encontrar-se com Deus lá em Horebe, no Monte Horebe, no deserto Sinai. Deus não poderia falar com ele ali mesmo? Poderia. São os mistérios das coisas de Deus. E temos mais que obedecer do que questionar. Deus já falava com ele ali em Israel, por que tem que deslocar tanto tempo, 40 dias, 40 noites, para ir lá longe, para Deus falar para ele? Falasse aqui mesmo. Mas não foi assim. Ele teve que ir a Horebe. E chegando lá, ficou numa certa caverna. Deus pergunta para ele, o que faz aqui? Ele diz, olha, todo Israel se desviou, só sobrei eu. Mas Deus é misericordioso e vai falar com Elias. Primeiramente, Elias vê ou ouve passar por ali um vento muito forte. Mas interessante, Elias não se precipita e entende que Deus não está nesse vento forte. Daí a pouco um terremoto. Mas Elias também não reconhece a presença de Deus e Deus no terremoto. Aí vem um fogo lambendo tudo. Mas também Deus não estava ali. Até que por fim Elias ouve uma voz suave falando. Aí sim, Elias entende que Deus está presente. E sai da caverna a encontrar Deus. Na verdade, ele usa aquele processo de tampar o rosto para não ver o Senhor face a face. Interessante esse particular. Muitas vezes, irmão, nós temos Deus como algo tremendo, está abalando, está quebrando tudo, Deus está presente. Como a gente no passado, em outra religião, a gente foi ensinado a temer um Deus terrível, castigador, que envia para o inferno. Mas na verdade Deus é amoroso, Deus é amor. Na verdade Ele não tem prazer nenhum no pecado. E aquele que fica no pecado tem como salário final a morte. Mas entretanto a vontade de Deus, a sua natureza é de amor, é de compaixão, é de estar pronto a salvar. Elias já tinha esse conhecimento no passado. O Deus tremendo é também um Deus de misericórdia e suavidade. É o que Moisés chegou a ver ali mesmo, naquela região, quando Deus falou com ele. E ele viu Deus grande em ira, mas também muito maior em misericórdia. Mas continuemos, irmãos. E quando Deus fala com Elias, o assunto é o mesmo, que fazes aqui? E a resposta é a mesma, que só sobrou ele de todo Israel, 10 tribos, só sobrei eu. O resto eles mataram, e os que lá existem e estão vivos seguem a Baal. Estou usando palavras minhas, não é assim que está escrito na palavra, na Sagrada Escritura. Mas Deus dá para ele, irmãos, 3 missões. Deus não se abala com essa má notícia trazida por Elias. Deus sabe de tudo.
Deus nunca perdeu o controle de nada, nem um tempo, ínfimo que seja, uma fração de segundo. E para Elias, Deus dá 3 missões. Podemos ter o registro dessas missões e acompanhar no capítulo 19, no verso 15 em diante. E o Senhor diz a Elias desta forma: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Bom, Deus não é Deus só do povo dele, chamado Israel. Deus é Deus de todas as nações, de todos os seres viventes, nesta terra ou nos lugares celestiais. E Deus agora está mandando Elias ungir, separar um homem chamado Azael para ser rei na Síria. Verso 16, temos a segunda missão. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. Segunda missão. Um homem chamado Jeú, agora sim das 10 tribos da nação de Israel ao norte. Este, que era até então capitão do exército, está sendo ungido por Deus através de Elias para ser rei da nação de Israel. E terceira missão, nesse mesmo verso 16, diz: e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Acabou o trabalho, Elias? O Elias, irmãos, que queria já aposentadoria, está aí com 3 novas missões. Mas também são missões, irmão, que são juízo de Deus já profetizados. Porque diz logo depois o verso 17, por que Deus estava dando estas missões, estas tarefas? 17 diz: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Não era coisas boas, ou para atuação só boa, era para juízo. Deus estava constituindo um homem na Síria para destruir Israel. E o que escapasse do rei da Síria, o próprio Jeú, rei de Israel, iria fazer. E o que escapasse de Jeú, o próprio profeta Eliseu estaria fazendo. É correção. Mas também, aí Deus diz e comunica a Elias desta forma, dizendo: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que alento para o profeta, né? Ele achava que só ele tinha sobrado, e Deus diz: não, que é isso? 7.000. Tem 7.000 joelhos. Na verdade, mas quando Deus fala 7.000, a gente precisa ter uma desconfiança. 7.000? Esse 7 sempre é figura. Sempre é figura. E 7.000 significa uma plenitude. Mas não é a plenitude de todo Israel que segue a Deus, que se guardou em Deus. Mas é uma plenitude daqueles sobre os quais está a misericórdia de Deus, os conhecidos por Deus, chamados por Deus, separados para a salvação. Muitos chamados, mas poucos, mas os escolhidos completam o propósito de Deus, 7.000. Continuando, vai se dar outros fatos mais na vida de Elias. O primeiro deles é esta missão. Ele sai ao encontro de Eliseu e convoca Eliseu para segui-lo. Por enquanto, Eliseu está somente como servo, ajudante, servente de Elias. Mas Elias já sabia que Eliseu seria o profeta em seu lugar. Elias não falou nada para Eliseu, mas Eliseu passa a seguir a Elias. As outras 2 missões, atentem para isso, para os que querem compreender. Elias não cumpre as outras 2 missões pessoalmente, mas ele deve ter deixado orientação
ordens, porque posteriormente outro profeta é que estará fazendo essa parte da missão. No caso é Eliseu, que vai falar para Azael e constituí-lo, ou decretar que ele é o rei da Síria. E um outro profeta, que não é nem Eliseu, é que vai ao encontro de Jeú para ungí-lo rei sobre Israel. E um profeta que não tem nenhum nome, um dos filhos dos profetas, diz as Sagradas Escrituras. Para nós observarmos, tem coisas que Deus fala para nós como sendo uma obrigação, um compromisso nosso, mas se nós estivermos no Espírito de Deus, poderemos compreender que parte por nós, ou passa por nós aquele compromisso, mas alguém estará fazendo no tempo certo de Deus. Porque Elias não cumpriu essas duas pessoalmente, mas outros cumpriram, mostrando que o desígnio de Deus não deixou de ser realizado. Mas continuando um pouquinho, irmãos, se parece que aqui termina as narrativas da vida de Elias, não, porque encontramos outras passagens com mais realizações, em que Elias é útil a Deus como seu mensageiro. Nós encontramos agora no capítulo 21 de 1 Reis, no capítulo 21, outra vez Deus falando com Elias. E nessa oportunidade do verso 17 e depois verso 18, Deus manda Elias ao encontro de Acabe. Por qual razão e com qual mensagem? A razão é que Acabe desejou a vinha de Nabote e Jezabel, com os moradores da cidade de Jezreel, providenciam a morte de Nabote. Quem não falava o que Acabe queria era inimigo dele. E quando Acabe está indo visitar a vinha que antes era de Nabote para tomar posse dela, Elias chega ao seu encontro, enviado por Deus, com as notícias da parte de Deus. Observem que outra vez Acabe recebe Elias com uma palavra não amiga, no verso 20. Disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Em todo tempo Acabe tem Elias como inimigo. Meu Deus, o homem de Deus que fala a verdade, mostra o erro, aponta para os desvios da verdade, é o inimigo. É isso que Salomão chegou a alertar. Muitas vezes, irmãos, devemos ter cuidado das palavras bajuladoras. É melhor a repreensão decretada de uma falha nossa do que alguém que vai só bajulando. Porque aquele que ama não quer o nosso desastre, mostra-nos a verdade. Mas aquele que não nos ama, olha, até nos ajuda a caminhar de encontro à cova, ao precipício, ao abismo. E com palavras suaves. Então, em nada Elias foi inimigo de Acabe. Antes foi o contrário, muito seu amigo, mostrando a verdade, mostrando o caminho da salvação, mostrando o verdadeiro Deus. Costuma-se dizer no provérbio que a verdade dói, né? Mas se traz o remédio e a cura, 1000 vezes a verdade do que uma simples mentira, ainda que venha com açúcar ou mel. E Elias aqui, infelizmente, vai ter que entregar e entrega para Acabe a mensagem da parte de Deus. Ele matou a Nabote indiretamente, mas matou Acabe para tomar posse da vinha, ou teve prazer nisso, estava tendo benefício disto, dessa injustiça, desse homicídio. Deus decretava que agora também ele morreria, os cães lamberiam o seu sangue, como fizeram com o sangue de Nabote, que também toda a família de Acabe seria destruída, e além do mais, Jezabel seria comida pelos cães, de tal forma que ninguém ia poder dizer: esse cadáver aqui é de Jezabel, porque não sobraria cadáver nenhum, os cães iriam comer. Observe outra coisa, e tudo isso
vem pela boca de Elias da parte de Deus para Acabe, um homem que todo o tempo foi ajudado, foi orientado, foi despertado, chamado a atenção para as coisas de Deus, não aceitou e veio a destruição. Mas continuemos e vamos entrar agora em 2 Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 1, no verso 1 em diante, nós temos uma outra história. Uma história que fala a respeito de um rei chamado Acasias. Agora reina sobre Israel Acasias. Acasias, infelizmente, continua na idolatria de seus pais. E acontece dele cair das grades de um quarto alto. E estava acamado em consequência da queda. Ele chama os seus servos e pede a seus servos, ou manda os seus servos irem ao encontro de a quem possam consultar da parte de Baal-zebute se ele iria sair da doença ou não. Meu Deus, tantos sinais, tantos milagres, tantas coisas, e Acasias continua de idolatria. Enfermo da queda, manda consultar Baal-zebute, deus de Ecrón, um deus estrangeiro, que não era deus nem da terra dele. O Baal da terra dele não servia? Tem que consultar o Baal de outra nação? Se o Baal da terra dele não fazia nada por eles, quem sabe o Baal de outra terra? Se a imagem de escultura daqui, feita na nossa lojinha ou na fábrica aqui de perto, não serve, quem sabe a imagem feita de uma fábrica mais longe vai resolver. Seria algo absurdo, ridículo. Mas quando os mensageiros saem, Elias é encarregado de encontrar esses mensageiros, dando ordem a eles para voltar e dizer: por acaso não há Deus em Israel? Para que você consulte a Baal lá de Ecrón? Pronto. Aí vem a sentença de Deus. Portanto, a cama que subiste, dela não descerás, mas certamente morrerás. A mensagem é clara. Ouvindo tantas coisas do tempo de seu pai, dos feitos de Deus, entretanto continuava na idolatria, desprezando a revelação do próprio Deus, Jeová, o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de seus pais. Mas este homem, Acasias, pergunta aos seus servos: como é o homem que deu esta mensagem? Ah, é assim, assim. Elias. Então Elias já era conhecido. E os feitos de Elias deveriam ser conhecidos também. E a mensagem de Elias deveria ser conhecida também. Ele de fato era transgressor, conhecia a verdade e continuava na mentira, continuava nos ídolos, na idolatria. E ele manda um capitão de 50 homens com seus 50 homens para prender Elias e trazer Elias. E lá vai este homem, capitão, com seus 50 soldados até um monte onde estava Elias, e lá grita para Elias: homem de Deus, desce que o rei quer te ver. O que é que Elias responde? No verso 10 do capítulo 1, nós encontramos a palavra: mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu aqueles homens todos. Observe a ousadia de Elias, né, irmão? Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu. E repreensão para aquele capitão, para aqueles soldados. Vieram buscar alguém para encarcerar, para prender, como se fosse sem mais sem menos qualquer um, e usando a palavra homem de Deus. Mas se eu sou homem de Deus, que respeito há para com Deus de falar desta forma? Seria algo assim, estou usando as minhas palavras, não está registrado, mas o sentido é esse: era um desrespeito a Deus.
a Baal-zebub, vocês vão consultar, e a mim manda prender? Desce fogo. Acasias, vendo que os seus soldados não voltavam, mandou outro capitão com mais 50 homens. Na segunda vez, o homem já diz diferente: homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Elias não deixou por menos no verso 12, e respondeu e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E assim aconteceu. O fogo desceu do céu e queimou, segunda vez agora, outra tropa de soldados. Parece que as pessoas não aprendem, né, irmãos? Falta de temor de Deus, falta de respeito para as coisas de Deus. Acasias não tomou jeito, mandou um terceiro capitão, com mais 50. Mas felizmente, irmãos, este homem é temente a Deus, ou pelo menos aprendeu a lição, porque diz no verso que temos logo em seguida, no verso 13, que ele chega assim a Elias, põe-se de joelho diante de Elias e suplica dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Aí sim, quem vai com soberba e exaltação é humilhado, mas quem vai humilde, quem tem respeito para com Deus e a sua obra e os seus, de alguma forma é recompensado. E diz a palavra aqui que o anjo de Deus falou com Elias: pode ir com esse, não temos. Pode ir com esse. Mas o que Elias foi fazer lá? Nada mais do que isso mesmo. Repetir a mensagem que Deus já tinha dito, falando para Acasias diretamente: você mandou consultar Baal de uma outra nação, de uma outra cidade, como se não houvesse Deus em Israel? Não mudou a mensagem, é a mesma. Você subiu para uma cama enfermo, e nessa cama mesmo vai morrer. Não sairia dali. E diz a palavra mais à frente, em outro verso, que Acasias morreu por consequência daquela queda e no continuar dos seus dias de enfermidade. Ele não podia ter se arrependido, mas diz a palavra aqui, cala-se, não registra nada, como uma pessoa que recebe uma mensagem ruim não pede nem misericórdia a Deus. Diferente de outros servos de Deus que, quando recebem uma mensagem ruim, ainda que sendo dignos de morte ou sendo culpados, entretanto pedem a Deus clemência, e Deus usa de misericórdia e responde com benignidade. Irmãos, estamos já adiantado no nosso assunto, mas só para termos uma mensagem completa, vou estar indicando 2 Crônicas, capítulo 21, no verso 5 em diante, que dentro das atuações ou dos feitos de Deus pelo profeta Elias, tem mais uma atuação que está registrada só em Crônicas, bem longe desse texto que até então estávamos acompanhando. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 5, quando se trata de um outro rei, Jeorão, que nem é de Israel, é de Judá. Jeorão, filho de Josafá, de quem a Sagrada Escritura diz que não fazia o que era da vontade de Deus, desagradou a Deus. E ele recebe da parte de Deus por Elias um escrito. Elias não foi, mas escreveu uma mensagem, e a mensagem era de repreensão, porque Josafá foi um homem temente a Deus, um homem fiel, em cujo tempo de vida Deus operou grandes coisas, muitas coisas maravilhosas, mas entretanto o seu filho Jeorão subiu ao reinado e fez injustiças e muitas, inclusive o próprio fato de matar seus próprios irmãos e depois seguir a idolatria.
Aí vem a mensagem, e a mensagem de Deus para com ele não era nada boa, era com respeito de que ele estaria sendo repreendido por Deus com um grande flagelo para o povo, para a sua família, para os seus filhos, e que ele mesmo estaria morrendo de más enfermidades, ou seja, alguma enfermidade ruim, que as suas próprias entranhas sairiam dele na sua enfermidade. E isso aconteceu. Outra vez alguém é repreendido e não suplica a Deus, não pede misericórdia. E o fato é a repreensão, o castigo, o mal, de fato acontece. Vamos voltar agora, irmãos, a Reis, 2 Reis, no capítulo 2. Agora sim nós temos o fim da carreira de Elias. O que encontramos em 2 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1, que Elias continua servindo a Deus. Observe que para quem queria aposentar, queria parar, queria morrer e não mais se envolver com a obra de Deus, Deus deu bastante serviço para ele ainda. Não há aposentadoria, irmãos, para nós. Deus traçou para nós um projeto. Deus deu para nós uma carreira, uma tarefa, ou muitas tarefas. Enquanto não cumprirmos, nós vamos ficando aí. Mas devemos cumprir todo o propósito de Deus a nosso respeito. E aqui temos Elias ainda servindo a Deus. Servindo a Deus em Gigal. E Deus manda a ele sair e ir em frente para outra cidade, para Betel. De Betel manda para Jericó. De Jericó manda para o Jordão. Sempre se locomovendo. Mas nesta jornada final, ou nestas etapas finais, ele já sabe que Deus vai levá-lo desta vida. Como vai levá-lo? Interessante que todos os profetas sabiam. E o próprio Eliseu também sabia. Como vai ser? Vai cair de enfermidade? Vai morrer enquanto dorme? Não. Aprove a Deus recolher Elias do seu ministério e dessa existência de uma forma diferente, sendo arrebatado. E todos os profetas chegavam para Eliseu dizendo: você sabe que Deus vai arrebatar o teu senhor Elias? Eliseu dizia: eu sei. Ficai quietos. Ficai quietos. E lá está Elias, sabendo que já vai partir. Entretanto, não diminui a tarefa nem a jornada. De Gigal ele vai a Betel, de Betel vai para Jericó, de Jericó vai para Jordão. Se tivesse 10 cidades, 1000 cidades para andar, ele andaria. Não vai precipitar nada. O que Deus tem que fazer, vai fazer. E o que nós devemos fazer também, tratemos de fazer, enquanto Deus não cumpre o seu propósito. Vamos continuar com a nossa tarefa de dia em dia. E assim está Elias. E diz a palavra que assim sucedeu. Indo agora para Jordão, ou para o rio Jordão, ou além do Jordão, na hora de atravessar o rio, ele não atravessa através das águas, nadando, qualquer coisa, não. Diz a palavra que Elias pegou a sua própria capa e bateu no rio Jordão. E o rio Jordão abriu-se. Ele atravessou com Eliseu em terra seca, no leito do rio Jordão. Paremos um pouco. Ele mandou o rio se afastar? Observe, irmãos, qual é o poder de Deus sobre uma pessoa. Não precisa nem falar. Basta uma ação ou uma vontade. Ele queria atravessar ali, pronto, que o rio se abrisse. Ele nem mandou o rio se abrir ou as águas recuarem. Como é que o rio entendeu que é para se recolher? Ao poder, daqueles que estão na direção de Deus. Não precisa nem palavras, é a vontade. É a vontade. É um exercício, irmão, para nós vermos como que Deus pode fazer. Enviou Deus a sua palavra e tudo se fez. E com Elias nem enviou palavra nenhuma, quis atravessar o rio, as águas recuaram. Não precisou palavra, falar. Bastava a
vontade, tinha uma determinação. E assim aconteceu, atravessou. E estando os dois caminhando, diz a Sagrada Escrituras que veio então cavalos com carros de fogo, né? Que fez com que Elias se separasse de Eliseu, Eliseu se afastasse de perto de Elias. E naquele ato, um redemoinho envolveu Elias e Elias subiu ao céu nesse redemoinho. Do que Eliseu viu e clamou a saída de Elias, conforme ele chega a expressar. Nós encontramos isso no capítulo 2, no verso 12 também, que diz assim: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Eliseu nunca mais viu a Elias. Nessa atuação aqui, diz a palavra que a capa de Elias caiu. Caiu descuido. Propósito de Deus, né, irmãos? Detalhe nenhum escapa da vontade de Deus. Eliseu vai lá, pega a capa e retorna o caminho. Mas você está além do Jordão e vem voltando para Israel, tem o rio Jordão na frente. O que ele faz? Aprendeu, né? Ele pega a capa e vai bater no rio. Só que, será que havia dúvida? Ou se ele estava consultando a Deus? Porque ele clama, né? Onde está o Deus de Elias? E bate a capa no rio Jordão. E qual a resposta? O rio Jordão se abre. É a capa que tem poder para abrir, irmãos? É o amuleto? É o objeto que tem poder? Tem muita gente atribuindo a virtude ao objeto, ao sal, ao ramo, né? Ao amuleto, né? A alguma coisa. Nada disso, irmão. O poder está em Deus. Onde está o Deus de Elias? Está presente, o Jordão abriu. E é interessante nós frisarmos esse ponto, que quando isso acontece, os profetas, vários servos de Deus, discípulos dos profetas, que estavam acompanhando e que pararam ali no Jordão, vendo o rio Jordão se abrir, entenderam e disseram, né? O Espírito que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. Qual Espírito que estava sobre Elias? E que agora está sobre Eliseu? Irmão, não tem dois Espíritos. Há um só Deus e um só Espírito. É o Espírito de Deus. Ficou isso como um sinal e os profetas entenderam que Deus agora estava com o profeta Eliseu. Se até então esteve com Elias, agora com Eliseu. E o interessante que diz aqui a palavra, que eles se prostram diante de Eliseu. Eles estavam adorando Eliseu? Não, estavam adorando o Espírito de Deus, que sabiam estar habitando estava habitando em Eliseu. Observe o sentido da presença, irmãos, de Deus com uma pessoa. A presença de Deus que pode estar conosco. Bom, nós estamos assim terminando essa história de Elias. Quantos feitos, né, irmãos? Quantos feitos, quantos milagres. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. O profeta Elias, nosso personagem de estudo hoje, ficou, entretanto, além disso tudo, como uma referência. Constantemente na Sagrada Escritura depois se faz menção ao profeta Elias. Deus atuou diferente, apareceu de repente, e de repente é levado. Quanto poder de Deus no homem! E se entendeu por muito tempo de que em Elias estava um modelo de um profeta no qual Deus atuou poderosamente. Poderosamente. Muito bem. Mas ficou como referencial. Porque logo depois em Malaquias, no capítulo 4, nós vamos ver Deus falando outra vez
e dizendo de um tempo tremendo e maravilhoso e glorioso que viria com a presença de Cristo Jesus, o unigênito do Pai, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e diz que, entretanto, o caminho do Senhor seria preparado em antecedência por um profeta Elias. Não é o mesmo profeta Elias, mas alguém que viria, diz Lucas no capítulo 1, no espírito e na virtude de Elias. Precisamos entender. O mesmo Deus que trabalhou em Elias e que acabamos de ver estava em Eliseu, por fim estaria atuando em um outro homem. O mesmo espírito que esteve em Elias, o espírito de Deus. E este homem de quem se fala, tomando como figura nessa representatividade do poder de Deus em Elias, é João Batista. João Batista que é também profeta. Ainda que muitas vezes a gente não fala o profeta João Batista. A gente só costuma falar João Batista. Mas é profeta. Tanto que Jesus pergunta para a multidão e os seus discípulos: que foste ver no deserto? Um profeta? Vos digo, muito mais do que um profeta. Referindo-se Jesus a João Batista. E dizendo, muito mais, é este de quem está escrito, que viria no espírito e virtude de Elias. É um referencial. Interessante mais ainda, mais um pouquinho ainda, quando encontramos em Mateus, no capítulo 11, verso 11 e verso 14. Capítulo 11 de Mateus, verso 11 e verso 14. Jesus diz que este Elias que havia de vir é João Batista, se quisessem crer. Mas, entretanto, Jesus diz assim, que antes de João Batista não houve homem maior. Se tem profeta, se tem graduação para dizer o poder de Deus em cada profeta, em qual profeta Deus esteve mais presente? Não é Elias, é João Batista. Porque não houve outro nascido de mulher maior do que João Batista. Atenção, irmãos. Atenção. Em Elias, grandes maravilhas, e foi arrebatado para o céu. João Batista não fez nenhum milagre e morreu decapitado na mão de um adúltero, por influência de uma mulher, Herodias. Que vexame. Nós entendemos que as coisas de Deus não é ao nosso ver. Temos que entender a visão de Deus e o seu operar, que não é igual para todos. Mas voltemos ao nosso personagem. Elias. Grandes feitos. Mas qual é a maravilha na sua vida, irmãos, que é ensino para nós? O que devemos fazer para nós sermos de alguma forma um Elias? Ou estarmos no espírito e virtude de Elias? O quê? A palavra não deixa muitos ensinamentos, né? Orar mais, consagrar mais a vida, jejuar, abster-se do manjar do rei que nem Daniel, nada disso. Mas existe instrução, sim. Observemos. Elias andava na presença de Deus. Vamos dizer de outra forma, Elias era cheio do Espírito de Deus. E a palavra diz para nós fazermos a mesma coisa: enchei-vos do Espírito de Deus. Se bem que em Efésios dá instrução para nós. Como? É só pegar Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, e vai lá falando. Como? Orando. O marido tendo a forma certa de agir com a esposa a forma certa de agir com o esposo. Os filhos a forma certa de agir com os pais com a forma certa de agir com os filhos. Os servos da forma certa de agir com os patrões da forma certa de agir com os empregados. Ali está formas, mas voltemos a Elias. Como ser um Elias? Ou ter o espírito e a virtude de Elias? É ser cheio do Espírito de Deus. Não é muita coisa, irmãos. Porque quem faz todas as coisas, ou deixa de fazer,
é o próprio Espírito de Deus, que em Elias fez muito, mas no seu companheiro de mesmo Espírito e mesma virtude, João Batista, Deus não operou grandes milagres. Assim devemos ser nós, irmão. A grandeza de nossa aprovação aos olhos de Deus e na presença de Deus não é pelo muito fazer, mas é estar cheio, dar lugar ao Espírito de Deus em nós. Como o apóstolo Paulo pôde chegar a dizer que não vivia mais ele, mas o Senhor vivia nele. Assim entendo também que era em Elias. Ele fazia as coisas, falava as coisas e se detinha unicamente naquilo que era uma forma de viver de Deus através dele. Que Deus nos abençoe e que possamos ser assim, conforme Paulo chegou a dizer, para nós darmos sequência e deixarmos Cristo viver em nós, executando a sua vontade a respeito da sua obra salvadora, da sua obra na igreja. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.